Graça e paz, povo de Deus. Como é bom estarmos reunidos aqui nesse lugar para buscar a presença do Senhor. Nós estamos excepcionalmente reunidos em célula através dessa transmissão em função de um treinamento que a nossa liderança está sendo submetida. Portanto, nessa noite, mesmo estando aí na sua casa, sentindo falta da presença dos irmãos e irmãs aí na sua célula, eu gostaria que você evocasse essa atmosfera. É como se nós estivéssemos juntos em uma célula maior. E nesse momento, adorando a Deus em espírito e em verdade, nós também recebemos esse privilégio de estarmos ligados uns aos outros em amor. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente um tema muito importante para a igreja. Congregar é preciso. Desde os tempos de Jesus, eu diria que desde o dia da ressurreição de Cristo até os dias atuais, até hoje, a igreja vive esse fenômeno que é um relapso. Na verdade, é algo que não deveria ser comum, mas infelizmente se tornou. Pessoas se afastando das atividades da igreja, pessoas deixando de participar, pessoas parando o seu compromisso e ficando distantes da comunhão. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, eu convido você a abrir a sua Bíblia. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Desde que eu me converti, eu aprendi a importância de estar nas células e também de estar no templo. Nós precisamos viver a comunhão dentro desse propósito fornecido por uma presença regular, tanto nas reuniões no templo, como também nas reuniões em casa. O que é congregar? Congregar é reunir, agregar e ajuntar. Mas não é simplesmente juntar um povo em um lugar. É mais do que isso. Existe um propósito, existe uma essência. E qual é a essência do congregar? Do ponto de vista de Hebreus capítulo 10, versículo 25. É o próprio Deus, a presença do Senhor. O que faz a diferença no ajuntamento da igreja e no ajuntamento das reuniões dos lares é a presença de Deus. E qual é o propósito? Senão nós sermos transformados pelo poder de Deus através da comunhão, dos relacionamentos, e ao mesmo tempo sermos instrumentos para o Senhor alcançar o mundo. Então, o congregar dentro dessa essência e desse propósito, ele é indispensável na vida do cristão. Nós vivemos quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, um distanciamento social em função da pandemia. Estamos retornando, graças a Deus hoje já é liberado pela OMS o presencial. Mas infelizmente algumas pessoas ainda não retornaram e outras nem estão participando dos cultos através das transmissões. Eu sei que a transmissão é uma ferramenta importante e nós nunca mais vamos parar com ela, se Deus quiser. Porém, nós não podemos apenas viver esse congregar virtual. É importante que você venha, que você participe, que você esteja presente, que você experimente a comunhão e o poder de Deus através do culto presencial, seja do templo, seja em uma casa, seja no prédio da igreja, nos cultos, seja nas células, através das reuniões nos lares.
O cristianismo, ele nos revela que o congregar, ele gera alegria nos corações. A palavra de Deus diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria poder estar na célula, na casa de Deus. Nós chegamos de um jeito, voltamos de outro. Aqui nós somos impactados pelo Senhor. Aqui nós somos abençoados pelo nosso Deus e também uns pelos outros. Na célula, a mesma coisa. Nos reunimos em um grupo maior para celebrar, mas também nos distribuímos e nos multiplicamos em grupos menores para aumentar a comunhão e fortalecer mais o aprendizado. A palavra de Deus diz no Salmo 133, versículo 1, 2 e 3, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que expressão maravilhosa! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu amo esse salmo, até porque ele traz toda essa essência e esse propósito do congregar, do ajuntar, do reunir enquanto igreja do Senhor. Para nós cristãos, congregar é nos reunir em nome de Jesus. Nós não nos reunimos para promover a nós mesmos. Nós reunimos para glorificar a Deus. E reunimos com essa senha, o nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus está dizendo isso, ali estou no meio deles. Quando nós nos reunimos com esse propósito, nessa essência, Jesus se faz presente no nosso meio. E nós somos abençoados. Você se sente cada vez mais fortalecido. Você se sente cada vez mais cheio do Espírito Santo. Você vai amadurecendo. Quanto mais nós nos comprometemos em participar das reuniões dentro desse propósito, nessa essência, mais somos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer algumas perguntas e respondê-la com vocês. A primeira é: onde devemos congregar? Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós temos aqui o início da igreja e Atos 2,46 está se referindo ao templo dos judeus, porque era ali que os primeiros cristãos se reuniam. Eles se reuniam no templo dos judeus, não sendo mais judeus debaixo da lei, mas sendo judeus convertidos a Cristo. Veio a perseguição, além deles se reunirem no templo, eles se reuniam em células nas casas, mas veio a perseguição e eles ficaram um bom tempo se reunindo só nas casas, em lugares ermos, escondidos, fugindo da perseguição, mas eles nunca pararam de se reunir. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. Aonde você estiver, você carrega essa essência, a presença de Deus e ao mesmo tempo esse propósito. Mas nem por isso nós podemos servir a Deus distantes uns dos outros. É importante nós compreendermos esse princípio, essa necessidade. Primeiro porque o autor aos Hebreus, usado por Deus, está deixando um mandamento divino: não deixeis de congregar. Essa não é uma ordem do bispo, do pastor, do líder de célula, do líder de ministério. É uma ordem de Cristo, é um mandamento do Senhor. E todo mandamento tem o propósito de abençoar aqueles que o praticam.
Deus não criou mandamentos, Deus não trouxe ordenanças, determinações pela sua própria vaidade ou pelo seu próprio interesse. Não, Deus sempre pensa em mim e em você. Quando nós deixamos de ir no culto, por um motivo ou outro, isso faz muita falta. E quando nós nos distanciamos das reuniões por um tempo significativo, com certeza vai bater no nosso coração um esfriamento espiritual. Nós não podemos nos distanciar das reuniões na igreja. Como templo do Espírito, a nossa vida sacerdotal depende de Deus e ela é também interdependente uns dos outros. Esse é um princípio inegável e inegociável. Talvez você tenha andado distante da igreja. Quem sabe você não está participando das células. Porque participar da igreja e participar das células tem a ver com um equilíbrio. Se você vem nos cultos e não vai em um grupo pequeno, você se torna uma igreja manca. É importante que você esteja vivendo nos dois lugares, vivendo nesses dois ambientes que são tão pedagógicos, tão terapêuticos e que edificam a vida do povo de Deus. Guarde isso, não podemos criar para nós uma forma particular de servir ao Senhor. Temos que fazer da maneira de Deus, temos que fazer da maneira bíblica. Veja, queridos, congregar sempre foi um desafio. Eu estou falando bem devagarinho para você entender que essa não é uma luta que só você enfrenta. Por diversos motivos, às vezes nós nos sentimos sem nenhuma vontade de estar numa célula ou sem nenhuma vontade de vir ao culto. Mas nós temos que buscar em Deus e resgatar esse desejo do adorador. Davi, ele tinha um desejo de estar na casa de Deus. Ele chega a fazer uma oração: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu sempre a buscarei, que eu habite nos teus altares por toda a minha vida. Veja que Davi, ele ama o Senhor e ele consegue relacionar a casa de Deus, a célula, o prédio, o edifício, o lugar onde os irmãos se ajuntam para adorar, com essa relação de amor que ele tem por Deus. Nós podemos medir o nosso amor por Deus, como está a nossa relação com o Senhor, por essa sede de estar na presença dele. Seja no quarto, quando nós temos ali o nosso momento individual, nosso momento sacerdotal, de estarmos ali buscando a Deus para as nossas vidas, intercedendo para a nossa família, seja na célula, quando nós nos reunimos em grupos menores, para buscar uma edificação maior, onde teremos mais liberdade de abrir o coração, de crescer juntos, como também no templo, onde celebramos na multidão do povo de Deus. O que nós não podemos é ficar afastados de Deus. O que nós não podemos é perder essa experiência maravilhosa de estar cultuando a Deus junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Queridos, por que devemos congregar? Primeiro, porque é um mandamento bíblico, eu já disse. Segundo, porque congregar é um estímulo ao amor e às boas obras. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Terceiro, congregar é uma forma de sermos cuidados e treinados. E finalmente, congregar é a melhor maneira de aguardar a volta de Jesus. Se você observar, você vai perceber que é exatamente isso que o autor aos Hebreus está trazendo no versículo 25 do capítulo 10, que nós acabamos de ler aqui como texto base da nossa reflexão. O mandamento de congregar, ele está em conexão com o versículo 24, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja bem, irmãos, nós cristãos devemos congregar com o propósito de estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Muitos reduzem o congregar a apenas o frequentar a igreja. E como eu acabei de enfatizar, não é só isso. Nós estamos aqui com um propósito. O propósito de viver uma edificação. Se eu vou para a caverna, se eu me isolo, se eu me afasto, eu perco esse processo. Eu perco essa intervenção de Deus na minha vida, porque essa é a forma. Eu tenho que estar presente na igreja. Eu tenho que ser igreja presencial, seja nas células, nos encontros, nas reuniões, nas capacitações, seja nas nossas celebrações maiores. Eu tenho que participar, eu não posso ficar afastado. Quando ele diz estimulando o amor, a expressão estimulando do original grego também se identifica com a expressão provocando, e nós encontramos essa mesma etimologia lá em Provérbios capítulo 27, versículo 17, quando o sábio diz: assim como o ferro afia o ferro, o amigo é estimulado pelo amigo. Claro que se nós formos analisar, a maioria das pessoas que desanimam de vir na igreja é porque viveram uma crise, viveram um atrito nos relacionamentos. E eu quero lembrar você que a igreja é constituída de pessoas defeituosas e diferentes. Nós não somos iguais, infelizmente nós somos defeituosos. Estimular o amor é você amar a pessoa que não pensa como você, ter a capacidade de caminhar com ela no propósito de Deus, não no propósito dela ou no seu, mas no propósito de Deus, suportando uns aos outros em amor. Estimular ao amor é você conviver em uma esfera que não admite o preconceito, nem a discriminação. Aliás, as igrejas locais do Novo Testamento produziram uma tremenda revolução, porque conviviam dentro delas judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Todos estavam congregados por causa de Jesus e pela causa de Jesus. Imagine, irmãos e irmãs, se nós fôssemos selecionar para a gente poder viver em comunhão, nós perderíamos a presença. Porque o Senhor é Deus de todos os povos. Ele é Deus que quer salvar todas as pessoas. E assim a igreja é constituída por tanta gente diferente. E é aqui onde nós vivemos os embates do amor. É aqui que o amor de fato surge no nosso coração e nós podemos praticá-lo de acordo com o conceito de 1 Coríntios 13, de acordo com a definição da Bíblia. E não o amor platônico desse mundo, o amor condicional desse mundo. Então é importante nós entendermos, eu não posso deixar de congregar porque eu tive problemas de relacionamentos. Eu não posso deixar de congregar porque ali está uma pessoa que eu não gosto. Aliás, o amor, ele nos estimula a perdoar. Ele nos estimula a liberar os encarcerados dos ressentimentos do nosso coração e fazermos com que todas as pessoas vivam a comunhão sincera e transparente diante de um evangelho puro e simples. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Jesus deixou claro que o mundo vai reconhecer que nós pertencemos a Ele, que somos de fato discípulos e discípulas de Jesus, igreja do Senhor, quando o mundo olhar e enxergar o amor em nós, quando o mundo vê que nós estamos amando uns aos outros. O escritor aos Hebreus também diz: estimulando as boas obras. O bispo William, certa feita, disse: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Nós estamos trabalhando aqui uns pelos outros? Claro. Esse é o estímulo do amor.
mas nós precisamos estimular uns aos outros as boas obras, ou seja, assim como Cristo veio servir os pecadores, morrer pelos pecadores, a igreja existe com essa razão. A razão principal para que uma congregação seja unida é o trabalho, é alcançar vidas, é alcançar o bairro, é alcançar a cidade, é alcançar as pessoas. Nós não estamos aqui para viver uma panelinha social, nós estamos aqui para viver uma comunhão proposital e levar a palavra de Cristo e alcançar muitas vidas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te pedir nessa noite, meu irmão, minha irmã, não se isole. Você que está me ouvindo aí, não se isole, procure estar em comunhão. Se faz tempo que você não vem no culto presencial, nesse domingo, sai de casa. Olha, nós temos culto no sábado, do imersão, nós temos culto no domingo às 5 horas, depois temos culto às 19 horas, você pode escolher um horário, aquele que for melhor para você. Olha o quanto Deus é bom. Olha o conforto que Ele proporciona de estarmos em uma casa climatizada. Não fique em casa. Venha buscar a Deus. Venha ter comunhão com Jesus. Venha ter comunhão uns com os outros. E eu quero também te estimular a procurar uma célula. Não seja uma igreja manca. Procure uma célula. Talvez você seja um instrumento de Deus para abrir uma célula na sua casa. Procure a nossa liderança, fale com os nossos coordenadores, diga do seu desejo e vamos proporcionar uns para os outros esse ambiente de amor e também de edificação e de prática das boas obras. Eu quero encerrar essa nossa reflexão lendo 2 textos que eu amo muito. O primeiro é o Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não me canso de dizer, eu não me canso de declarar esse salmo, porque o Senhor enche o meu coração de alegria de estar na sua presença, de estar ao seu lado na sua casa ou em uma célula. Eu quero encerrar com as palavras de Davi no Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga sobre você aí essa admoestação em relação ao amor, em relação às boas obras, que tem tudo a ver em congregar, e que nós possamos continuar juntos, porque Cristo está voltando, e quando Jesus voltar, Ele quer encontrar você vivendo essa admoestação mútua, essa prática do amor e também das boas obras. Deus te abençoe. Aproveite esse momento final para refletir, para conversar entre vocês, falem sobre o que nós ministramos, dialoguem a respeito dessa importância e recebam essa oração. Senhor, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos e irmãs que me ouvem, que participam comigo dessa transmissão. Quero pedir que o Senhor os alcance nesse momento, que o Senhor os fortaleça, que eles possam, meu Pai, experimentar mais e mais de Ti e viver, Senhor Jesus, toda essa experiência do congregar, desfrutando das implicações do estar na igreja, dentro dessa essência e desse propósito, do estar na célula, dentro dessa essência e desse propósito. Assim, que a igreja continue crescendo e que possamos trabalhar, Senhor, para Ti e para que esse mundo seja alcançado por Ti. Eu abençoo esses lares, te agradeço, Pai, por cada célula, por cada líder, por cada anfitrião, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Shalom Adonai. Senhor, e não